Alô, 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 salve, 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 torcedor, torcedora do São Paulo Futebol Clube. Vocês aí, São Paulinos espalhados por todo o país, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam muito bem de saúde, tá? Eu sou o Luiz Antônio, você está no canal Silva Tricolor, hoje para mais um vídeo, tá? Pré-jogo de Mirassol e São Paulo. A gente vai rodar a vinheta e a gente volta já. Voltando aqui, pessoal, mais uma vez para agradecer a você que está inscrito no nosso canal, você também que tem participado aí das redes sociais, tem sido muito importante. Graças a Deus a gente sempre tem conseguido elevar o número de inscritos. E eu quero pedir para você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá certo? Aciona aí o sininho para ficar sempre recebendo os nossos vídeos em primeira mão e deixe também o seu like aqui embaixo, tá certo? Para que o canal cada vez mais cresça. Se você também não gostar do vídeo, gente, fica tranquilo, pode dar o seu dislike, faça lá um comentário, uma crítica, que o que é importante é a gente melhorar cada vez mais, certo? Antes de começar também a falar das notícias e do pré-jogo, eu quero mandar aqui um alô especial aqui para a galera do WhatsApp, que eu participo bastante ativamente, tá? O pessoal lá do Tricolor, tá certo? Viana, Daniel, Júlio, né? As meninas também. E mandar aqui um alô especial, tá certo? Lá para Sandra Mazeto, lá de Uberaba, Minas Gerais, que também se inscreveu no canal, tá participando assiduamente lá do nosso grupo de WhatsApp, debatendo, falando bastante. Isso é muito importante para o crescimento. Se você tiver interessado em participar, tá? De um grupo de WhatsApp realmente sério, que a gente fala sobre futebol, a gente tá lá para discutir, é claro, respeitando a opinião de cada um, mas eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário do vídeo, e aí você vai poder fazer a sua solicitação, ser inscrito lá no grupo e aí participar juntamente comigo e também com os demais aí de um bate-papo legal diariamente sobre o São Paulo Futebol Clube. Bom, gente, notícias realmente, graças a Deus, eu acho, porque eu sempre prefiro assim, com menos notícia e mais futebol. Mas vamos lá, gente. É só uma repercussão de duas partes da entrevista do Rogério Ceni. Uma sobre o Pedrinho, ele foi categórico na resposta quando perguntado se ele havia feito a ligação para o Pedrinho. Foi espalhado que era 30 minutos de ligação e na verdade não foi nada disso. Ele foi publicamente, ele rebateu tudo isso, afirmando que foram 3 minutos e 10 segundos que ele teve de contato com o Pedrinho, que ele gosta muito do futebol do Pedrinho, porém ele não queria mais contar com o futebol do Pedrinho para o São Paulo. Tá? Deve ter acontecido alguma coisa que a gente imagina que seja, que é até a própria divulgação, né, desse telefonema por parte lá do staff do jogador, mas independente disso, o Belmonte ele já havia dito numa declaração que o São Paulo estava muito empenhado em fazer o pagamento do que ele devia de direito de imagem para jogadores que estão no elenco do São Paulo. E eu acho 100% válido isso, e o Rogério também reforçou. É importante que a gente arrume a nossa casa primeiro, para depois a gente partir para outras coisas. Tudo bem, nós somos torcedores, queremos ter um time vibrante, queremos ter um time com jogadores vencedores, com jogadores que já foram campeões, enfim, é o nosso desejo. Craques que custem caro, mas que joguem realmente bola, mas a gente tem que entender que o momento do São Paulo é outro. É um momento de reconstrução e eu acho que o caminho é esse, reconstruir o São Paulo. Depois a gente vai falar em alguma coisa aí, mediante contratação e outras coisas mais, tá certo? Um outro detalhe que foi importante, que eu quero ressaltar, foi aquela questão que o Rogério falou sobre o médico do São Paulo, que ele saiu com o jogador pro lado errado, que o jogador entrou pelo lado de lá, que era para ter entrado pelo lado de cá, porque ele joga pelo lado esquerdo, aquela coisa toda que o Rogério falou. Vamos esclarecer também um detalhe. Pela regra, segundo lá o comentarista que estava, agora eu não me lembro dele, o nome dele do Premier, ele foi muito claro no seguinte: desde que não tenha participação
direta no que vai ocorrer na cobrança do lateral ou na retomada do jogo, o jogador não pode estar entrando pelo mesmo lado. Então, obviamente que ele teria até, se ele estivesse ali onde foi cobrado pelo Marcos Rocha o lateral, ele já não poderia, pelo Marcos Rocha, cobrado o lateral pelo lado do Palmeiras, ele já não poderia mais ter entrado por ali, ele teria que ter entrado do lado de lá também. Mas o Rogério quis ali talvez dar uma justificada no drible que acabou dando o Rony no Arboleda, cabeceando, e a falha, no meu ponto de vista, eu concordo se você achar que não, mas para mim o Volpi falhou, tá certo? A gente vai falar então do pré-jogo de Mirassol e São Paulo, tá? A partida do Mirassol e São Paulo marcada pela penúltima rodada do Campeonato Paulista 2022, tá certo? O Mirassol que eliminou o Grêmio, tá certo? Depois ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Azures por 1-0. Quer dizer, realmente o Grêmio tá numa fase muito ruim, não é mesmo, gente? E o São Paulo que entra em campo totalmente diferente, segundo tudo que tem chegado pra gente aqui de informação. Ele deve entrar totalmente modificado, tá? Distintamente, né, dos dois últimos jogos, tanto contra o Corinthians contra o Palmeiras, em que ele manteve a mesma escalação, alterando apenas o Léo, tá certo? O Léo vindo para a lateral e entrando o Diego Costa no meio, né? Para esse domingo, por exemplo, gente, ele não vai poder contar, o Rogério Ceni não vai poder contar com algumas peças aí. Rafinha, que ele foi expulso no jogo contra o Palmeiras, ele deve abrir uma brecha para o Moreira, que jogou muito bem quando foi utilizado como titular. Tá certo? Ele não vai poder contar também com o Gabriel Sara, que saiu reclamando com dores do jogo contra o Palmeiras e depois diagnosticou aí que ele teve aí um entorse de tornozelo. E o Diego Costa, que por prevenção, depois daquela bolada no rosto também, e até para poupar ele que tem jogado, o São Paulo, o Rogério deve deixar ele de fora. Mas assim, além dessas três aí problemáticas para o Rogério para o jogo, tá? Ele também não vai poder contar com o Igor Vinícius, tá certo? Que tá machucado ainda, que tá se recuperando, tá certo? Então, assim, é uma coisa que faz parte, a gente tem que ficar aí torcendo para todo mundo ficar logo livre, para poder estar 100% e o Ceni podendo jogar com toda a equipe, tá? Com todos esses problemas, então, conforme eu estava falando, Caleri, por exemplo, Éder, Arboleda, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, todos esses jogadores, Pablo Maia também, têm jogado constantemente, né? Então talvez o Rogério possa dar aí um descanso para esses caras, já que ele tem os últimos 2 jogos e tem a possibilidade de fazer essas mudanças para esse jogo contra o Mirassol, que apesar de tudo está muito bem colocado no Campeonato Paulista, tá certo, gente? E aí, mas esses jogadores têm sido utilizados frequentemente, então eles com certeza poderão dar lugar aos outros jogadores, né? Um detalhe importante, tá? O São Paulo já pode entrar classificado para esse jogo, dependendo do resultado da Ferroviária contra o Guarani em Campinas, neste sábado, 16 horas, tá? Então, de repente, né, pode acontecer do São Paulo já entrar classificado e aí talvez ele até mexa ainda mais no que ele já está tendo de planejamento aí para o São Paulo ter como time base para essa partida, tá? Falar sobre retrospecto, gente, até hoje 12 jogos entre as duas equipes, vantagem completa do São Paulo, tá certo? São 8 vitórias do Tricolor Paulista, 1 vitória do Mirassol e 3 empates. O último encontro entre essas duas equipes foi pela semifinal do Paulistão em 2021, onde o São Paulo bateu o Mirassol por 4-0, tá? A ficha técnica do jogo, vamos lá ela. Local, estádio Campos Maia, jogo de amanhã, domingo, 13 de março de 2022, horário 16 horas, arbitragem Matheus Delgado Candansan, Evandro de Melo Lima, Gustavo Rodrigues de Oliveira e o João Vitor Gabi.
A transmissão você vai poder ver pela Record TV, pelo Paulistão Play. Eu tinha uma outra informação que também o Premier iria transmitir, mas eu fiquei em dúvida porque o que tinha chegado para mim foi esse que eu estou passando para vocês, tá? As prováveis equipes são do Mirassol, Darley, Rodrigo Ferreira, Lucão, Ryan e Pará, Luiz Oyama, Du Fernandes e Camilo, Fabrício, Fabinho e Rafael. A provável escalação do São Paulo, já que sempre acaba acontecendo diferente, mas vamos lá. Jandrei, Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo, Luan, Andrés e Nicão, ou Patrick, Alisson e Rigoni, ou Marquinhos e Luciano. Eu acho um bom time para jogar, tá, gente? Acho que vai dar uma experiência legal para a gente poder ver do Andrés, principalmente se ele entrar realmente como titular, tá? Acredito muito que esse jogador tem muito a crescer no São Paulo e muito a oferecer ao São Paulo Futebol Clube. Então eu espero que tudo dê certo se ele realmente jogar, tá? Jandrei é uma volta que eu acho que se faz necessária porque ele era o titular, se não fosse Covid-19 ele estaria jogando nos outros 2 jogos, tá certo? Então, eu acho que deve voltar mesmo. A questão do Miranda é para suprir aí a ausência do Diego Costa e a do Léo no lugar do Arboleda. Aí é lógico que é somente a mudança de posição, já que o Arboleda também tem jogado bastante. Tá, gente? Não vai ser um jogo fácil, ok? O Mirassol, ele tem uma boa equipe, tá fazendo uma grande campanha dentro do Campeonato Paulista, mas o São Paulo tem tudo para vencer também. São Paulo é uma equipe que tem confiança, eu acho que não abalou a estrutura do São Paulo, o fato da derrota contra o Palmeiras, porque a gente tem que analisar todos os fatores que tá lá no pós-jogo de São Paulo e Palmeiras. Se você quiser conferir, acessa o vídeo que você vai poder dar uma olhada. Eu vou até deixar o link aqui para você entrar e poder assistir se caso você perdeu a análise desse jogo, tá? Por hoje é só mesmo, tá? A gente vai ficando por aqui, desejando a você que tenha muita paz, muita saúde, muita alegria, que aproveite bastante desse sábado, deste domingo também, e a gente tem um encontro marcado logo depois de Mirassol e São Paulo, jogo que vai ser realizado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Valeu, a gente vai se ver logo depois do jogo, hein? Um abraço e até lá!